Eu vim saravá a terra que eu pisou. 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 Então, hoje nós vamos falar sobre religiosidade, que é por onde o jongo permeia, né? E vai ser muito interessante. Nós temos a presença aqui do Babalorixá Cafugenci e vai ser a participação do grupo de Jongo de Pinheiral. Então vai ser uma oficina muito interessante, porque nós deparamos com várias situações onde as pessoas relacionam o jongo com a Umbanda, tem uns que falam até em candomblé, que não tem nada a ver, e nós, jongueiros, sabemos que o jongo não é religião, que o jongo é a verdadeira cultura do povo negro, mas que nós temos preceitos, nós temos a nossa religiosidade, cada um tem a sua, e cada um tem a sua, então a gente entende que precisamos trabalhar um pouco esse tema, então a gente vai falar na medida do nosso conhecimento o que é a religiosidade dentro das nossas vidas, né? Que faz parte das nossas vidas, e em especial nós jongueiros. A gente vem de uma tradição oral, e essa oralidade, ela sempre foi passada de geração em geração. Então, muito do que nós sabemos através dessa originalidade. Então, isso é também na religião e na religiosidade. Então, nós vamos ouvir um pouco o Babalorixá. Vamos só ratificando, né? Quando você fala de Babalorixá, Babalorixá é da cultura iorubá, né? E a minha cultura é Angola, então tem uma diferenciação aí, mas tudo bem, né? A gente está aqui, não está nada assim de Angola, mas a religiosidade, como o nome já diz, vem do princípio religioso, não resta dúvida. E a religião nada mais é do que se religar a alguma coisa, a um Deus superior, àquele que nós consideramos como sagrado, né? E aí você tem o aspecto religioso dentro das casas de matriz africana. A religião é usada, é a ritualística, o rito, é todo o procedimento. Quando se vai para as vertentes como o jongo, capoeira, eu creio que todos têm a sua religiosidade, né? Cumprem com a sua fé de uma forma diferenciada. Meu pensamento, né? Porque cada um tem sua fé, vamos voltar o antigo, né? Cada casa tinha o seu oratório, cada casa tinha o seu santo de devoção. Já visto que nossos santos todos que vieram de Portugal, embarcados até mesmo navios negreiros também, por conta da cultura e da religiosidade e da religião católica, né, dos portugueses. Alguns estamos vendo aqui Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Santana,
Nossa do Rosário, São Benedito, são santos que vieram, né, vieram de Portugal, trazidos por... Acho que essa história todo mundo já tem um bom conhecimento sobre isso. E a nossa cultura relacionada à ancestralidade, ela vem de uma forma diferenciada justamente porque o negro vinha de uma religião que não havia conhecimento de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Santana, São Jorge. Não conhecia o quê? Oxum, conhecia Iemanjá, conhecia Xangô, conhecia Ogum, conhecia esses santos. E também esses nomes utilizados vieram com os povos da cultura iorubá. Não sei se você tem noção, mas os primeiros povos que aqui chegaram, os primeiros navios negreiros que aqui chegaram, vieram com os povos de Angola, Moçambique e Congo. Os primeiros escravos que aqui chegaram. E eles sofreram, né, uma arrecadação muito maior por conta de aquele processo de o índio não aguenta botar os negros para fazer. E aí sofreram uma retaliação maior aí nessa história por conta disso, muitos morrerem, até porque condição climática, o conhecimento que o branco passou, né, de doenças para todos eles também, lá no Quendia não tinha todo esse processo que tem aqui no país. E aí foi dizimado com mais facilidade os povos de Congo, de Angola, de Moçambique. Quando a cultura iorubá chegou no Brasil, já tinha muitos ido embora, eles já vieram formados, já se encontraram outros processos como muitos negros que se conseguiam a euforia, muitos negros lutavam para comprar outros para poder libertar, então isso tudo aconteceu de uma certa maneira 1500 e eu não me lembro de 60 e pouco, foi 200 anos aí até os povos iorubás chegarem no Brasil. Então a cultura já veio formada, a cultura iorubá. Então aí se fala muito mais fácil você falar Oxum do que você falar Dandalunga. É muito mais fácil você falar Ogum, todo mundo conhece, do que você falar em Posse. É muito mais fácil você falar Nanã do que falar Zumbá. Então são diferenças culturais aí que fazem parte da nossa religião. Então fazem parte da nossa ancestralidade. Nanã, Oxum da cultura iorubá. Iorubá. Essas palavras, Oxum, Nanã, Exu, Ogum, são da cultura iorubá. A nossa cultura, que é Angola, ela tem outros nomes totalmente diferentes. Aí estamos falando do orixá, nós falamos Inquice ou Minquice, depende da região em que você pratica aquela cultura. Tanto os povos de Congo como os povos de Angola, o dialeto, você sabe que em Angola tem mais de 500 dialetos diferenciados, mas o dialeto mais usado é o Quimbundo e o Kikongo. É o Quimbundo por conta de, fica mais fácil de se falar. Porém, é muito difícil de você, hoje em dia, você escrever o Quimbundo, você pronunciar o Quimbundo, porque, de uma certa forma, ficou muito mais prático você falar assim, Oxum, Ogum, todo mundo sabe. Chega numa loja para comprar alguma coisa relacionada ao orixá, todo mundo sabe, todo mundo entende, mas quando se fala de Inquice, o povo olha para a cara do outro, tipo assim, está falando besteira. É muito complicado isso daí. Então a gente acaba não se pronunciando muito referente a isso, mas são situações aí. E a nossa região aqui, esse do estado, nós recebemos os negros, mais negros de Angola, de Congo, né? Essa região aqui do sul do estado, então, de repente era para ser... Para ser um pouquinho mais... mas não é. Não é. A região dos povos de Angola e Congo, eles vieram mais para o sudeste mesmo, né? Vieram mais para a área do sudeste, os povos de Iorubá, a área nordeste, e os povos de Benin, do Jeje, foram lá para cima, para Maranhão, para aquele lado da região norte. Então são regiões diferenciadas. E aqui, como você falou, poderia crescer, mas não sobressaiu. Talvez até porque criou-se um processo também, Fatinho, aquele negócio
quando se fala de religião de matriz africana, entende-se, às vezes, que se fala macumba. Nós sabemos que a macumba é um tipo um reco-reco. É um instrumento, né, musical, estilo de reco-reco, só feito de madeira. Então, um macumbeiro é quem toca macumba. Então, virou aquela coisa pejorativa e ninguém fala mais da religião com outros olhos, né? Quando você chega num terreiro, se você não encontrar uma imagem católica, você não entende que aquilo seja igreja. Tem muitos lugares que é assim. Se você chega num lugar, não tem em casa mesmo, quando a parte do gongar está fechada lá, o pessoal chega e fala, mas não tem imagem de santo. Não tem, mas a gente não precisa disso para poder cultuar os inquis. A gente cultua o inquis, é a força da natureza, é a água, o vento, é o fogo, é a pedra. Então a gente tem outra visão disso daí. É por isso que a gente batalha muito para que não se destrua aquilo que a gente mesmo professa, que é o nosso rio ali, nossas matas, e está indo se acabando, porque o povo não tem discernimento, né? Não respeito. E aí vem do respeito, justamente. A nossa cultura é toda baseada nisso, respeito ao próximo e à natureza, né? E a Deus. Eu há pouco tempo ouvi de um babalau. Houve um caso de intolerância religiosa, né, numa casa, e também houve por parte de um padre que falou algumas coisas relacionadas à religião de matriz africana. Então, houve um processo, né, para que houvesse uma retratação. Aí esse babalaô falou para mim, menos que eu vi, que eu prestei atenção na língua, então, quando a gente chega nas casas, né, nos terreiros, nas casas, a gente vê lá a representação de Oxalá, né, que é aquele Jesus Cristo do braço aberto. É esse Jesus Cristo que o protestante vai lá e quebra. Não são os nossos orixás. O que a primeira coisa que eles fazem é ir lá e quebrar o Cristo. Que tem muito mais representatividade, tem para nós, mas tem também na Igreja Católica. É o catolicismo. Entendeu? Então, por isso que a primeira coisa que essa gente que pratica essa intolerância aí faz quando chega nas casas é ir lá e quebrar o Cristo. Você vê que coisa, né? Mas existe a intolerância velada também, que dentro das próprias casas tem muita gente que está ali, que pratica aquilo, mudando o tema, né, falando de intolerância. Mas acaba sendo importante frisar isso, porque tem muita gente dentro da própria religião que tem aquela resistência também. Muitas coisas que acontecem, a gente vê muita resistência, a intolerância velada, aquilo está ali, mas é intolerante também. Acho que isso é importante. Falar de negro é como se estivesse falando de uma cor diferenciada. E não é isso, é todo um contexto, né? Quando se fala de negro e de preto, tem que abrir o leque e vamos respeitar esse leque. E as pessoas não querem. Então, aquele chove no molha, e com isso o tempo as coisas vão acontecendo. No meu caso, dessas situações que nós vivemos aí hoje em dia. E nós, enquanto jongueiros, a gente passa por essa intolerância também. Porque no momento que você chega na escola para falar da cultura afro, para falar da história do povo negro, e um pai não deixa o filho ir na aula naquele dia porque fala que nós vamos falar de macumba, quer dizer, é um desconhecimento total do que é a cultura, do que é o respeito à cultura, do que é o respeito à tradição, né? Principalmente aos jongueiros, enquanto pessoas, enquanto negros que somos. É ignorância mesmo. Porque quando se coloca o tambor, já lá o filho vai ter macumba. Isso que eles fazem, vai ter macumba. Mas vamos lá na Bíblia, nós vamos encontrar no Velho Testamento uma palavra chamada adufo, que era um tambor quadrado
e se usava em celebrações, em casamento, aquela coisa toda, só que ninguém enxerga isso daí como macumba, né? É do Velho Testamento, então uma coisa sagrada, mas não era tambor também. Pois é. Então a gente acaba tendo várias situações por conta do povo abrir o espaço para não se respeitar o tambor como uma memória do nosso ancestral. Esse é o sagrado que nós temos. Não importa se é numa roda de som, não importa se numa casa de candomblé, não importa se numa casa de umbanda. Você falou uma coisa bem falada, a ligação com a umbanda e o candomblé. A umbanda se cultua a ancestralidade de uma forma diferente do candomblé. Então, quando nós cultuamos na religião, nós vamos cultuar o preto velho, não sei se vocês sabem, existe a diferença de tambor para ingoma ou atabaque, né? Como eu falei, cultura iorubá chama atabaque, na cultura angolense é ingoma. Então as ingomas nossas são três, são grandes, né? São três aquelas plantas. E na Umbanda, os tambores são justamente isso daqui. Tambor para ser tocado aqui no meio das pernas, justamente buscando o reconhecimento daqueles pretos velhos lá de trás. Então, Umbanda, todo mundo sabe que a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. A Candomblé não, mas a Umbanda é brasileira. Então, o culto da Umbanda é feito todo. Se vê, cara, vários terreiros, não criticando, não tem nada com isso, mas vários terreiros tocando Umbanda com atabaque. E, na realidade, a Umbanda se toca com tambor. Então, isso já faz a diferença, né? E a Umbanda pratica, ou nós entendemos, como no candomblé, mas vamos botar ligado ao tambor, nós entendemos que isso aqui é a representação dos nossos ancestrais. É o que chama, é o que invoca, é o que louva, é o que agrada. Então, esses são nossos ancestrais. Como não respeitar? A cultura em si é formada em torno dos atabaques, do tambor, seja de que maneira for. E vem aí as pessoas não têm, talvez por falta de conhecimento, mas eu creio que um dia isso ainda vai acontecer, essa evolução vai acontecer, se Deus assim permitir. É porque o conhecimento é tudo, né? Tudo. Então, nós temos vivido assim, várias experiências de pessoas que entram aqui na nossa casa de jongo e saem daqui com uma outra visão. Isso, é importante. Porque passa a entender o que nós fazemos é cultura, entendeu? No nosso grupo de jongo, nós temos pessoas de todas as religiões, Sim. todas. Católico, candomblessista, umbandista, e até os evangélicos vêm aqui na nossa casa. Vem aqui e passa a entender que jongo é a cultura do nosso povo. Sim. Entendeu? Então é uma bandeira de luta nossa. Então preciso que se conheça. Conhecimento é tudo. Então só pessoas ignorantes é que falam essas besteiras. Né? De não deixar o filho ir na escola, não deixar o filho vir na casa de jongo, porque ela vai bater tambor. Vai bater tambor sim. Nós batemos tambor. Agora a nossa história passa por aqui. Entendeu? O sofrimento do nosso povo passou por aqui e passa até hoje. Entendeu? Então, se você não entende a história de um tambor, que esse tambor canta, que esse tambor ri e ele chora também, sabe? E olha que grandeza, né? Que é da sensibilidade do ser humano entender que o tambor ele traz toda a história, toda a ancestralidade de uma geração de negros que sofreram muito desde que saíram da África até os dias atuais, né? Então é preciso realmente que os nossos tambores sejam respeitados, a nossa ancestralidade seja respeitada e seja estudada também, né? Entendida, compreendida, porque ser jongueiro e ser de religião de matriz africana são coisas distintas. Caminham lado a lado, mas são coisas distintas. Então isso é questão de entendimento mesmo, né? De sabedoria.
Falta muita preguiça também, né, Fadinha? Quando a gente fala de cultura de matriz africana, a gente fala, vamos abrir um leque, mas não tem como não falar de preconceito, não tem como falar de... infelizmente a gente acaba tendo que falar dessas coisas para se entender. Aí você vê um tambor aqui e fala, por que tem um santo católico ali? Assim, quem colocou, eu dando uma entrevista lá em casa, e o rapaz, em um dado momento, ele perguntou, por que vocês têm várias imagens católicas? Só vejo imagens de santo ali, de igreja. Por que vocês usam? Eu digo assim, quem disse que nós usamos? Mas como assim? Aí eu falei assim, agora pergunta diferente. Quando você me perguntar por que nós usamos e quem foi que nos colocou aquelas imagens ali, eu vou te responder. Quem colocou aquelas imagens ali foram os católicos, foram os jesuítas, foram os brancos que vieram trazendo os negros escravizados lá, que colocaram aquelas imagens ali. Porque se não fosse por eles, nós não teríamos por que ter uma imagem daquela ali. Um entendimento qualquer, o que você vai levar. Então nós temos a imagem justamente, né, pela cultura que veio trazendo os nossos antigos. Pelo sincretismo, né? Que acabou, foi uma saída que o negro achou para continuar praticando a sua religião nata e não ser punido, né? Também acaba, porque na verdade alguns acabaram cedendo ao catolicismo mesmo, não tinha para onde ir, não tinha para onde ir. Então começaram de repente a chorar suas dores em cima de uma imagem de Nossa Senhora, implorando a ela que haja visto em Salvador a situação de Nossa Senhora da Boa Morte, que também é de cunho de religiosidade, mas não é religião, né? O chorar em cima de Maria, ali, pedindo a Maria que dê uma boa morte, no sentido de libertação ou qualquer outro, ou até o aspecto realmente da morte, né? Então, a gente vê que a necessidade de muitos negros foi se pegar realmente ali. E aí vem a fé num todo, né? Eu acho que a fé nessa história toda, acho que vai de cada um, o diferencial de cada um, né? Como a religiosidade e a religião, um diferencial. Igual eu falo, né? A gente vê muito a São Benedito de norte a sul do país, né? O Brasil todo cultua São Benedito. Por quê? Porque foi um referencial que os negros tiveram lá na época da escravidão. E você vê que tudo ligado a São Benedito normalmente se fala de Congo, uma congada, né? Tudo ligado a tudo ligado a São Benedito. Ligado a isso aí, essa cultura de nossos ancestrais, bem ancestrais mesmo, né? Então foi um meio que o negro achou. E uma outra coisa, os negros foram obrigados a abraçar o catolicismo, porque enquanto eles estavam lá, chegavam da África e ficavam, vamos dizer assim, em quarentena para engordar, para serem vendidos, né, nas praças lá, eles eram batizados, né? Ferro em brasa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando, né, botava lá o ferro em brasa lá. Então, embora não entendesse o que estava acontecendo, só entendi o sofrimento do ferro. Para tirar toda a identidade, toda a fé do que eles traziam da África, né? Porque no candomblé, por exemplo, o candomblé, a gente entende que é uma religião, mas é uma ciência também. Porque ali se aprende culturalmente toda a sabedoria que tem dentro de uma mata, que as folhas têm, que as árvores trazem, né, que o vento traz, que a água traz. Todas as riquezas naturais têm um propósito de existir, de sobreexistir para se preservar. Porque a vida está na natureza. Então, é preciso entender toda essa magia que esses elementos trazem.
Então é uma ciência. É uma ciência, mas para essa ciência aí existe uma coisa muito importante que se chama respeito. Para essa ciência funcionar, não é só a fé, mas sim o respeito. E você sabe que quando se fala de respeito, tem um entendimento. O que é o respeito? O respeito é eu respeitar alguma coisa que seja superior a mim, ou até igual a mim mesmo, ou inferior. Não importa, você tem que respeitar. Mas quando se entra na religião, você tem que respeitar aquele que está além de você, aquele que chegou primeiro, aquele que aprendeu primeiro, aquele que absorveu primeiro toda o aprendizado ali, a ritualística. E os jovens precisam aprender a levar isso aí para o coração. E o respeito não é humilhação, o respeito não é submissão, o respeito é necessidade de preservar. Né? Se você não respeita, você não preserva uma tradição. E voltando aí nas suas origens, nossa religião, ela é uma religião tradicional. Então não tem como você mudar, eu chegar lá hoje e falar assim, hoje eu vou fazer um engorossi, que é o nome que a gente dá, uma reza que se faz às 6 horas da tarde, e o católico tem a sua Ave Maria, né, que antigamente se rezava às 8 horas, e nós temos o nosso engorossi que é feito à noite, só acontece depois das 18 horas, por conta da cultura africana. Tem muita coincidência, né? Se você for parar para entrar na cultura africana, na cultura dos aborígenes também, tem muita coisa que tem semelhança, embora em lugares diferentes, mas semelhança. Então isso prova que o único que existe aí, nessa história toda, com nomes diferenciados para cada um, é Deus. Então muitas das vezes o candomblé é uma religião de vários deuses, tem até um nome que se fala, se dá de vários deuses. Não, a religião do candomblé, ela é uma religião única, Deus é único. Só que temos uma forma diferenciada de falar, não existe no ritual do candomblé como cultuar Deus. Entende? A gente sabe que Zambiangu, que nós chamamos do candomblé de Angola, o Olodumare, como se chama na cultura iorubá, e o católico chama de Javé, Jeová, Deus, é o mesmo. A mesma diferença são lugares que se fala, né? Cada um com sua cultura, cada um com sua forma. Mas se não houver o respeito, não vai se entender isso nunca. Eu acho que isso é importante, eu acho que o trabalho que vocês fazem de trazer o jovem para ele saber que tem que respeitar o nosso mais antigo e ouvir o que eles têm para dizer também. Né? Em todos os sentidos, porque hoje em dia o velho, 30 anos no Brasil, se considera velho, né? Não serve para mais nada. Você imagina um ancião aí com 90 anos, eu coloco ancião 90 anos para lá, porque o mais novo ainda não é ancião hoje em dia. Então, do meu ponto de vista, eu acho que todos nós temos que porque não tem para onde, se você não morrer, o caminho nosso é isso, é ir para a idade. Então um dia você vai querer sentar também e contar as tuas aventuras, querer passar a tua história também e o jovem. Para onde nós vamos parar? Né? Então, eu acho que é importante esse trabalho de falar sobre a cultura, falar sobre a religião e falar sobre a religiosidade principalmente, eu acho muito importante. Porque saber se diferenciar a religiosidade que o João traz no processo de cultura ancestral, no processo de cultura de louvar Nossa Senhora e louvar São Benedito, isso aí é o que o negro fazia na época que podia, né? Quando podia. Então isso mantém essa tradição, eu acho de suma importância. E a nossa religião se respeitar no sentido de vai da forma que você abre um espaço aí para todos, e acho que independe da religião, ancestral todos nós temos, independente da religião que você abraça. É só entender isso e pronto. Mas não quer entender, não que fala, pesa, né? Falar ancestral, parece que pesa. Aquilo vai para o fundo do poço, aquilo pesado.
meu passado, meus anos mesmo, quem morreu, quem trouxe, quem está aqui, quem nós iremos um dia. Então, esse respeito, eu acho que é um processo de conscientização. A fala que eu diria é essa, conscientização. Mas quando você fala em conscientização, eu estou pensando, estou te ouvindo e prestando atenção na sua fala. Porque há muitos anos, né, vamos colocar muitos anos, você vem falando do respeito ao próximo, do respeito à natureza. Todas as oportunidades que eu tive de ouvi-lo, eu noto isso. Você passa esse ensinamento para todas as idades. Isso você sempre falou desde a gente muito jovem, você sempre teve essa visão, assim como a gente aqui também sempre teve a visão de preservar o jongo, de cuidar dessa cultura. Você tem em relação à cultura que você pratica. Você procura não só o que você sabe, você não está se poupando de passar para as pessoas, você faz questão. Então, quem tem a oportunidade de ouvi-lo, tem um grande ganho e a oportunidade de falar coisas com sabedoria, com ciência, porque você não fala por falar igual muitos que a gente vê por aí. Você tem essa Às vezes a gente deixa meio à vontade assim, a conversa. Eu acho que a conversa à vontade é melhor do que uma coisa. Mas se você for falando isso aí, a gente respeita. O jongueiro, por exemplo, o jongueiro antigo, se ele entrava na mata, ele pedia licença. Seja lá quem não direcionava, estou pedindo licença, como no candomblé, vai para o Oxóssi, ou vai para Tauami, ou para Catendê. Não, ele estava pedindo licença aos ancestrais que por um dia, por algum motivo, estiveram naquela área. Então, é um diferencial, não é? Vai entrar na mata, o respeito havia a umbaúba, que era uma árvore que se fazia, ou faz até hoje, eu não sei, eu acho que é protegida hoje, não sei. Mas se faz o candomblheiro, não é respeito à ancestralidade. O que a umbaúba representa? A umbaúba representa justamente a ancestralidade, para o nosso processo de cultura de matriz africana, de cultura religiosa. A umbaúba representa a ancestralidade. Então, e aí? Nós não caminhamos todos lado a lado, ali, indo para a mesma coisa? Então, se não houver respeito, se não passar esse ensinamento por respeito a uma árvore, a uma poça d'água, muitas das vezes, que as pessoas não param para prestar atenção, mas ali é uma força, é uma energia da natureza. Essa poça aqui na minha rua, ela está na sua rua porque tem um buraco ali. Antigamente, as ruas eram de terra. Então juntava essa terra com a água, formava-se barro. Porque tudo isso, a magia, é o encanto dos orixás, é o encanto dos inquis, é os encantos dos vodus. E absorvido pelas culturas de negra, né? Toda a cultura negra absorve um pouquinho de cada coisa. Tudo na natureza tem uma razão de Tudo ser. tem uma razão de ser. E há de se respeitar tudo. Tem que respeitar, não tem jeito. Como é que você vive se você não respeita o arco-íris? Chuva. Como é que você vive se você não respeita uma rosa? É uma maravilha da natureza. Como é que você vive sem respeitar uma lagoa? É um rio, uma cachoeira, olha só que beleza. Aquela situação, né, daquela água descendo, a força, a energia que ela te dá, te repassa o mar. Esse respeito, né, não adianta que não tem de onde fugir. E todo negro que atravessou o Atlântico para estar aqui, ele veio com toda essa ciência. Então, independente de a cultura no Brasil ter se distorcido em alguns momentos, eu vou entrar por esse médio e falar dessa distorção. Distorceu-se muita coisa, mas o respeito permaneceu. Pelo menos os nossos ancestrais, o respeito permaneceu. Então tem que se permanecer. A busca, eu quero a Gracinha dizendo, eu sempre falei a mesma língua. Eu acho que se todos nós falássemos a mesma língua, todas as pessoas de matriz africana ou qualquer cultura que fosse, faríamos a mesma coisa. Você sabe que não é assim.
Infelizmente, né? Aí vem dentro do jongo a mesma situação. Você faz o seu jongo, né? E tá, mas tem que, com certeza, tem sempre de olho estreito porque você cantou um ponto diferente e entende isso aqui de uma forma diferenciada. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É respeito. O que eu acho bacana é que a gente vem fazendo um trabalho, como você está que dão mais palestra que a gente e tal, há muitos anos. O que hoje é moda em alguns setores, para nós sempre foi uma prática de ouvir, de aprender com vocês que sabem até mais do que a gente e de ter esse cuidado de repassar isso com decência, com sabedoria, porque aprendeu na íntegra. E a gente hoje vê que é moda agora, tudo, sabe, caminha para outros lados e se perde esses valores. Você vê muito, você fala de moda, mas é uma coisa interessante, né? Antigamente a gente usava o ankara, que sempre usou isso, um pano africano. Hoje em dia virou moda, você vê o povo usando aquilo, virou moda. Então é uma coisa que para nós já existia lá atrás, os búzios mesmo, a pulseirinha de búzio. Meu Deus do céu, eu cansei de fazer aquilo. E hoje você vê que vendendo aquelas bijuterias ali com búzio e tal. É a nossa cultura, é a nossa tradição. E ela vai ali, a pessoa que está fazendo aquele trabalho com búzio e palha da costa, você chegar para ela, você sabe o que é isso aí? Búzio e palha da costa. E às vezes até copia da religião. Ele não sabe o que está fazendo. Entendeu? Né? Copia lá da religião, acha bonito e não sabe o sentido que tem que usar. Então tem tudo bem que, né, o nosso processo entra em questões de reza, alguns ritos, que eles ali estão usando realmente uma coisa. Mas assim, esse processo de estar na religião, eu acho que isso aí todos nós, independente da religião que estiver, nós temos que saber aprender o respeito. Dependendo da religião, aprender a respeitar, aprender a amar o próximo, né? A condição maior disso tudo é o que nós aprendemos dentro da cultura africana, amar o seu próximo. E nenhum dos nossos ancestrais conheceu Jesus Cristo ou a Bíblia. Só depois chegou aqui, né? Foram forçados a entender que aquilo ali que Jesus Cristo era filho de Deus. Essa fala já vinha lá atrás de qualquer maneira. Então, respeito. Em todo esse processo, sempre o respeito é muito importante. O meu respeito, o seu respeito, o nosso respeito. Né? Porque sem haver o respeito, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, as pessoas hoje falam, eu escuto uma fala hoje em dia, Ubuntu, né? Alguns falam Ubuntu, a palavra é Ubuntu. Juntos somos mais fortes. Eu sem você não sou ninguém, você sem eu, nada somos. Então é uma palavra pequena, mas com um significado imenso. E você vê várias vezes sendo usado isso daí assim, tá? Mas é uma coisa que a gente já conhecia lá atrás. Que resume tudo isso que nós falamos aqui: a religiosidade, a religião, o respeito e o amor ao próximo e aos nossos antepassados. Acho que resume tudo nessa fala. É isso. Então a gente teve a oportunidade de entender um pouco mais sobre religiosidade e religião. Sim, né? São coisas que caminham juntas, mas são coisas distintas. Uma coisa assim, uma vivência que eu sempre tenho, que eu acho muito linda, é a gente chegar nas escolas de samba, nos bares, lá no Rio de Janeiro, e a gente vê lá, né, o São Jorge sendo lá nos bares, nas escolas, sabe? Todo mundo tem a maior devoção, quer dizer, num espaço, né, de uma escola de samba, de um bloco, mas tem essa cultura de manter viva a luta ali, toda a história do São Jorge,
na vida das pessoas, né? Então a Interessante, gente... só um adendozinho, a espada de São Jorge, que é da nossa cultura. Associou-se a uma palavra, a espada de São Jorge, mas na realidade ela é da nossa cultura, não tem nada a ver com São Jorge propriamente dito aí. Então, você vê que a maioria dos lugares que tem mais de São Jorge, a espada de São Jorge está do ladinho ali, né? Não importa a religião que ela seja, mas ela está ali. Eu digo assim, ela muitas vezes pratica o catolicismo, né? E não entende que aquilo ali não tem nada a ver com São Jorge que está ali. Então, né, são várias interpretações. Eu estou falando exatamente dos espaços. Tem espaços de samba. Os espaços de samba que você vai no Rio de Janeiro, tem o São Jorge lá. Tem. E cultuado, né? Com a espada de São Jorge, com a cerveja, né? Tá lá e as pessoas têm maior devoção. Brasileiro. Eu acho muito lindo, sabe? Assim. E foi assim, através dessas manifestações, que o negro também conseguiu se impor dentro dessa sociedade racista, preconceituosa, né? E que até hoje muitos fingem que não entende, às vezes até o contrário, a pessoa tem uma grande vivência dentro de uma casa de santo, depois sai e passa a falar coisas ao contrário, ou usar as nossas coisas para se fazer também. A gente tem visto muito isso aí. Então é preciso ter conhecimento e fundamental, respeitar a todas as religiões, a todas as pessoas, né? Se fazer próximo das pessoas. E um dos fundamentos fortes da Umbanda é a caridade, né? E a gente está passando por um momento tão difícil e a gente ainda vê muita resistência das pessoas em fazer o bem para o próximo, né? Sem esperar nada em troca, a gente só vê exploração. Então, isso é muito triste, né? Outra coisa que muitas das vezes as pessoas não... Porque hoje pela manhã mesmo estava vendo, eu gosto de ver aquele Fachel, o RJTV, de manhã cedinho. Estava falando de duas ONGs que estão tendo dificuldade de repassar a alimentação. Caramba, tudo bem, duas ONGs, mas quantos terreiros de candomblé de Umbanda fazem o trabalho de arrecadação e distribuição de cestas básicas aí no Rio? Eu conheço várias, mantendo aquilo ali à custa dos filhos de santo da própria casa ali, para dar ajuda a quem precisa. Isso não passa na televisão. É esquecido, não é visto. Então sempre fica aquela coisa marginalizada. Ao meu ver, não estou falando que tem a obrigação de fazer, né? Mas em alguns momentos muita você gente vê fala, não se fala sobre isso. A vivência que nós tivemos na nossa infância, o seu Benedito Norato saía com um carrinho para arrecadar alimento. Não precisa ter isso, né? Para distribuir para as pessoas pobres. Coisa interessante falar do falecido Benedito Norato e do Martinho, que eram duas figuras de Pinheiral que se davam alimento para dar para as pessoas pobres. Sabe, a gente viveu isso, entendeu? E hoje em dia a gente vê político aí fazendo politicagem com a tal da cesta básica, sabe? Joga em cima da necessidade do pobre. Então é difícil, né? A gente ter esse entendimento de uma coisa linda que a gente viveu durante muitos anos. Mas o poderio econômico também, de uma certa forma, não faz, vem que mantém a sua cultura. Se você for parar para entender, esse cara, ele é uma diferença para você. Você que nós que somos da corpo, o outro, né? Nós temos nós somos negros, encontramos uma certa resistência muitas das vezes. É você entrar numa loja para fazer uma compra, voltando a falar de intolerância novamente, mas não tem como você fugir muito daí, né? Você encontra uma certa dificuldade. E essa situação de eu tenho poder, eu dou o teu arroz, o teu feijão,
ele acabou virando uma cultura aí, É. ao longo dos... E que não quer acabar, e esses aí, então, eles vão fazer força para... Briga a pessoa comer o que o outro quer. É o que o outro quer. Eu acho isso horrível. Mas se criou essa cultura. Se criou essa cultura, infelizmente o nosso povo, até por conta desse trabalho que a sociedade faz, não enxerga isso. Tem gente que morre por conta de uma cesta básica. Eu detesto, Deus não perdoa. Porque é isso, você tem que comer o que o outro quer. Você fica na mão do político, do mau caráter, né? Sabe? Ele não está fazendo bem para a pessoa. Porque existe diferença, né? De você auxiliar uma pessoa que está realmente na necessidade e da exploração. Da humilhação, nem explorar, é humilhar o outro. Então isso aí é o que a gente está falando, é o respeito. Sabe? É a pessoa ter consciência de ser cristão, independente da religião que ele está, mas de praticar a caridade como ela deve ser praticada. Você sabe que quando fala de cristão, entende-se que cristão é aquele que pratica, né, o culto à Bíblia, lá o neopentecostal. Esquece que todos nós somos cristãos. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E que temos que seguir os mandamentos de Deus. Né? Exatamente. Cada um de uma forma diferente, porque nós falamos que são culturas diferentes. E a religião europeia, né? A nossa religião, como o kardecismo, que é o francês, quer dizer, são mudança de situações aí que nós chegamos a um ponto de entender que todos têm que ter um respeito um com o outro, independente de qualquer situação. Bem, pai, foi lindo, né? Foram ensinamentos maravilhosos que a gente teve a oportunidade de participar e vamos poder passar para outras pessoas. Então nós queremos agradecer a sua presença aqui mais uma vez, junto, né, com a comunidade jongueira. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos fazer o nosso... O senhor quer falar alguma coisa para encerrar? Agradecer mesmo, porque quando você... para mim é muito importante esse processo de conversar e falar sobre a religião, falar sobre a religiosidade. E principalmente quando você entra com essa lado do respeito, mostrar que nós sem respeito nós não conseguimos, não chegamos em lugar algum, acho importante. Qualquer lugar, seja para falar com 2 ou 3 pessoas, eu vou estar sempre agradecendo. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade. A gente podia encerrar. Tem um ponto que se canta lá no centro, eu esqueci como que é. Tambor de tumba, é isso? No final da tá. Sim. Como é? Quando a gente podia encerrar com esse ponto. É um ponto de origem. Como toda família tem uma árvore genealógica, né? E as casas de matriz africana, todas elas também têm uma árvore genealógica. Então, os meus antepassados um dia cantaram, e aí vem passando e tal. Tem alguns pontos que são daquela matriz, daquela raiz ali daquele. E essa aí é um que vem, de uma certa forma, de uma cultura, uma junção. Se você for entender o ponto, você vai entender que ele fala de uma junção dos povos que aqui chegaram, que é os povos de Angola, os povos de Abeokuta, do Benin, ali da Nigéria, e os povos que vieram da Romé, né? Então o ponto diz assim: tambor de mina, é esse? Oi, tambor de Angola, tambor de mina, oi, tambor de Angola. Esse povo, aí você se refere sempre ao guia-chefe daquela casa ali, né? Mas nós podemos falar com o seu chefe de prédio. Vamos lá, vamos tentar. Bate aí, viu? Bate aí. Sabe bater? Não, mas As coisas com ele. Olha, tá gravando. Pode fazer uma graça. O suco não me chama o Vitor. Manda ver aí, Vitor. Trouxe o Vitor para aqui. Tambor de mina, ô tambor de Angola. Tambor de mina, ô